Alô, alô, todo mundo me ouvindo? Deixa eu abaixar aqui o som. Bom dia a todos, Hare Krishna. Hoje eu botei uma musiquinha aqui, mas eu não sei se está dando para ouvir. Precisava que vocês me dissessem se está incomodando, se está alto, se está baixo. E antes de mais nada, um bom dia para todos, turma do Insta e a turma do Face. Espero que todos estejam bem. Bem de saúde, bem de cabeça. Lá Damasceno e a Larissa Yogini, Rafael Freire, Vasudeva Kata, tudo bem, Vasudevão? Gourangi, Gesilene, conosco também lá de Petrolina, Adriana Imparato, deixa eu cumprimentá-la, Nila Madavinha de Barbacena, Estúdio Furiosa. Bom dia, Gesilene. Oscar Belo falou que a música tá boa, tá tudo certo. O som está ótimo. Silmara também gostando, sem problema. O som está bom, não atrapalha não. Aqui ninguém fala nada, né? O pessoal daqui é falante aqui do... Conecta maravilhosa, a live ontem foi incrível. Obrigado, Rafael. Bepilota, Gopinata, Sinara. Ok. Srimati também aprovou. Deixa eu cumprimentar todo mundo aqui. Dharma Pala, Snanayatra, Madhava Priya, Rangadevi, Edmilson Sudarshana, Krishna Kata, deixa eu acenar ela. Wolfgang, quinta-feira maravilhosa. Tô achando meio alto. Cláudio Marques, de Fortaleza. Lindo Kirtana de ontem. Legal, Débora, Oscar, Lio Pinheiro. Dharmapala, Madhava Priya de Brasília, Marlete de Niterói, Vólia Dias lá de Porto Alegre, Atmarama de Campos, Haripada. Deixa eu ver se tem mais gente aqui chegando. Patrícia Krishna, Jai Jagannatha Sutta, Bhumi Yoga e Terapias, Valkyria lá de Lisboa, Jagannatha Sutta, Vrajamani, também de Araraquara, Sérgio Grafite, Adriana Imparato. Linda música, sim, está ótimo, não incomoda. Tem um delayzinho de 1 minuto sempre, né? Porque eu dei uma baixada aqui no som. Bom dia, Krishna Kata, grande alma Jai Satinandana, Sukhili, nossa coreana feliz, Chitta Vinoda, Haripada,
Liliane de Santos, saudações. Ok. De Porto Alegre, Magali, Adurane do Rio, Sérgio Águas de Caraguatatuba, Rafael, Luiz Carlos Prado. Ok, pessoal chegando, ainda estão chegando, né? Olga Coutinho, de Volta Redonda, Udhava Adelaide, NV Paiva, bom dia, Nicole, Bogabi BH. Então, é isso, pessoal. Mais um grande dia dentro da nossa eternidade para a gente poder continuar cuidando da nossa vida espiritual, nos preparando aí para encarar mais um dia, né? E nada melhor do que ouvirmos algum verso pela manhã e refletirmos um pouco. Então nós vamos ler, vamos dar sequência. Muito bem-vindo o pessoal novo que nunca participou. Se tem alguém novo, né? Hoje eu botei uma musiquinha, coloquei Krishna lá em cima para abençoar a nossa quinta-feira. Olha que quadro lindo. Ali representa Radha e Krishna combinados, né? Porque a ideia é essa aqui. Um não existe sem o outro. É o Krishna conhecido como Shaktiman e Radha conhecido como Shakti. Shakti é a energia, a potência. E Shaktiman é o potente, o energético. Um não existe sem o outro. Não faria sentido o potente sem potência, o energético sem energia, né? E muito menos a energia sem o energético, a potência sem o potente. Então ali no quadro, essa é a representação. Radha e Krishna combinados. São um e simultaneamente dois. Deixa eu abaixar mais um pouco, que para mim está um pouquinho alto. Acho que eu baixei demais. Ok, pessoal. Então, realmente, acho que agora a gente pode começar, né? Obrigado, Nila Madavinha, Fernanda Messias, também de Niterói. Abraços de Arujá. Arujá, muito bem. Lelis Sueli, lá de Fortaleza. Jeane Yoga, Jeane Bhakti Yoga. Viu, Jeane? Jeane Bhakti Yoga. Cuidado com o yoga, hein? Maharaj fala um pouco sobre os passatempos. Não entendo ainda o que são de fato. Não é fácil mesmo não, viu, Lia? Na verdade, os passatempos são, diríamos assim, a última fase mesmo da compreensão, né? Porque primeiro a gente tem que aceitar a personalidade de Deus. Nós temos uma tendência a achar que Deus é apenas uma energia, né? Temos a tendência a ter uma visão muito impessoal de Deus. Porque a nossa compreensão atual é baseada, evidentemente, na nossa mente material, no nosso intelecto material, nos nossos sentidos materiais, que são totalmente limitados. Então, para nós, hoje, uma pessoa necessariamente é uma categoria totalmente limitada. Então, quando nós tentamos entender Deus, a tendência natural é tentar eliminar essa ideia de pessoa, porque o que nós entendemos como pessoa é algo limitado, né? Mas existe um aspecto pessoal, uma outra categoria pessoal, completamente transcendental, além do alcance dessa atual mente, intelecto e sentidos, né? Então, primeiro temos que entender isso, e leva um tempo para a gente entender bem
que Krishna é uma pessoa. Além dele ser também impessoal, não é que Krishna é só uma pessoa e toda essa energia não tem nada a ver com ele. Tem, né? Quem está fazendo o estudo do Bhagavatam conosco, a maratona, a gente falou sobre isso, lendo o primeiro verso, que Krishna ele é Vasudeva, ele é onipresente. Então toda essa energia também é um aspecto dele. E não entender isso e tentar entender Krishna de forma pessoal também vai estragar tudo, porque a gente vai ter uma visão limitada e dualista de Krishna. Krishna é só uma pessoa. Não, ele não é só uma pessoa. A fonte, sim, é uma pessoa, mas ele também tem um aspecto impessoal. Toda a sua energia é uma manifestação dele, né? Mas, em última análise, toda essa energia, que é chamada Brahman, ela tem Krishna como origem. Isso é bem claro na Gita, Brahmanohi Pratishta, Aham, Krishna fala, Aham, eu, Pratishta, sou a base de Brahman. Krishna é a base, é ele que está sustentando toda essa energia. E quando ele fala eu, ele está falando com Arjuna, ali é uma pessoa falando, né? Uma energia não fala, né? O que fala é pessoa, o que apresenta a filosofia é pessoa, o que deseja é uma pessoa, o que ama é uma pessoa. Você não pode dizer que a energia ama. E mesmo a própria natureza, ela não tem isso, né? Ela é obediente, ela está seguindo assim, o plano divino, a organização, todo o esquema já montado. Ela não tem livre-arbítrio, né? O ser humano não. Nós temos livre-arbítrio, somos pessoas. Mas voltando à sua questão, Lia, não é realmente fácil entender os passatempos de Krishna, entendê-los assim de forma filosófica. A gente pode contar historinhas de Krishna, são super legais, todo mundo curte, mas entender a natureza transcendental não é fácil. A gente pensa que é só uma historinha bonitinha, que Krishna veio à Terra e é uma manifestação divina, mas entender bem que ele é a causa de todas as causas, como o Sr. Brahma diz, Ishvara Paramakrishna Satit Ananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karana, que ele é Ishvara Parama, Parama, o Supremo Ishvara, controlador e Senhor. Existe um Deus, né? Um Deus único. Podemos chamá-lo de vários nomes, porque ele tem infinitas características, infinitas qualidades. Ele é, por exemplo, Alá, o maior. Evidentemente, Deus é o maior. Mas ele também é Vishnu, que significa o menor, porque ele está em todo átomo. Ele é também Jeová, o Todo-Poderoso, mas ele também é Karunasindhu, um oceano de bondade, de compaixão, de misericórdia. Não é só poder, tem a misericórdia, né? Então, Krishna tem muitas facetas transcendentais e o nome Krishna é muito adequado porque significa todo atrativo. Ou seja, aqueles que buscam o poder se atraem por ele, mas aqueles que buscam a misericórdia também se atraem. Aqueles que entendem que ele é grande, infinito, se atraem por ele, mas aqueles que entendem que ele está em todo átomo também se atraem. Então ele é tudo, né? Krishna atrai a todos, todo atrativo. Todo mundo se atrai por ele, né? Por beleza, por conhecimento, por riqueza, por poder. Tudo isso é Deus, tudo isso vem dele, tudo é uma manifestação dele. E as lilas, os passatempos, conforme você está perguntando, Lia, são as atividades completamente sobre-humanas que ele executa. Krishna veio à Terra e revelou ao mundo suas atividades sobre-humanas, né? Por exemplo, aqui nós estamos em Govardhana, nessa nossa ecovila, e o nome dela é Govardhana. Govardhana é o nome de uma montanha que existe na Índia, em Vrindavan, onde Krishna viveu há 5.000 anos, e uma montanha que, segundo os Puranas, segundo o Bhagavata, Krishna ergueu com seu dedinho mindinho. Aí parece que é a mão direita, mas aqui é da mão esquerda, tá? O dedinho mindinho da mão esquerda, ele levantou a colina e ficou 7 dias segurando, protegendo todos os habitantes de Vrindavana de uma chuva muito torrencial que o deus Indra
jogou em Vrindavana, querendo destruir Vrindavana, porque ele estava assim com muita raiva dos habitantes de Vrindavana, achando que, porque iam fazer uma oferenda para ele, todos os agricultores, os vaqueiros, e Krishna chegou lá e falou, não vamos oferecer para o Deus Indra, não, ele está fazendo o papel dele, ele está fazendo a obrigação dele, vamos oferecer aqui para a própria colina de Govardhana, que é onde nós tiramos nosso alimento, nossa água, onde nossas vacas e bezerros pastoreiam e pastam, ou seja, e Indra ficou com muita raiva, né? Não entendeu que aquela criança que estava dissuadindo os vaqueiros de fazer oferenda era o Senhor Supremo. Ele não tinha, naquele momento ele ficou em Maya, iludido. E o fato do próprio Indra ficar iludido também é uma lila, faz parte do passatempo para então Krishna executar essa atividade sobre-humana e demonstrar a sua natureza todo-poderosa. Como eu disse, ele é todo atrativo. Então tem lilas, tem passatempos que mostram o poder dele, como esse. Tem passatempos que mostram a inteligência dele, como a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é um passatempo, é uma lila. O diálogo entre ele e seu discípulo Arjuna. E tem vários passatempos. Tem o passatempo dele como Chaitanya, que veio há 500 anos, que demonstrou a renúncia também, né? O próprio Ramachandra, um outro avatar de Krishna, também foi 12 anos para o exílio, também renunciou. Ou seja, são lilas, são encenações teatrais divinas para atrair a mente da alma condicionada. E elas existem dentro de uma plataforma completamente espiritual, dentro de um controle, de uma energia espiritual bem-aventurada, não tem nenhuma influência material. Por isso que Krishna executa atividades sobre-humanas. Aí uma pessoa comum pode ouvir, por exemplo, essa história, Krishna ergueu uma colina por 7 dias, usou só seu dedinho mindinho, isso não é possível, isso é impossível. Para uma criança, ele tinha 6, 7 aninhos, isso é mentira, isso é um mito, né? O não devoto pensa assim, um devoto pensa, uau, Krishna está erguendo milhões e milhões de universos e planetas, inumeráveis planetas, tudo está flutuando, ele nem está usando o dedinho, só com o seu poder. Então, para Krishna, nada é impossível, né? Mas ele vem executar essas lilas para nos atrair, para atrair a nossa atenção, e a gente vê que esse mundo material, as leis, os limites, nossos condicionamentos são exatamente o motivo da nossa insatisfação. A alma é ilimitada, ela tem uma consciência também, num sentido infinita, porque somos centelhas de Deus, né? Então, Krishna vem executar essas lilas, esses passatempos. É difícil entender, não é tão simples assim. Temos que primeiro, como eu deixei claro, de entender que ele é uma pessoa. Né? Se nós somos pessoas, por que Deus não seria uma pessoa? Se ele é a nossa origem, como assim, algo se origina de uma fonte, que a própria fonte não tenha essas características, não faz sentido, né? Você não pode dizer que a energia do Sol é quente, a energia do Sol é iluminada, mas o Sol possivelmente é frio e é escuro. Não tem lógica. Se a energia do Sol é iluminada e é clara, o Sol é infinitamente claro e iluminado. Então, se toda essa energia de Deus apresenta inteligência, desejos, todos nós temos desejos. A alma deseja, essa entidade viva, onde tem vida, até as formigas, até as plantas, se você não cuida direito, elas morrem. Se você não cuida direito de uma semente, ela não vai brotar, inclusive ela não brota em qualquer situação. Ela tem seus desejos, ela tem suas exigências, né? Para que ela brote, para que ela germine, para que ela se desenvolva. E, por exemplo, o arroz, o pessoal da roça diz que ele gosta de água. Como é que o arroz gosta de alguma coisa? Porque ele é uma entidade viva, né? O arroz gosta de água, assim como tem plantas que não gostam de água, gostam de uma terra árida, outras gostam de sol, outras gostam de sombra. Então, ali onde tem consciência, tem desejo. A formiga gosta de alguma coisa, né? O rato gosta de outra coisa. Então, essa coisa de desejar, de exigir, de ter
assim, essa identidade pessoal, com desejos e com assim, características particulares, se isso existe em nós, que somos energias de Deus, existe nele também, só que nele existe de forma pura, absoluta, perfeita e infinita. Então, se nós somos pessoas, ele também é uma pessoa, nós somos iguais a ele. A imagem e a semelhança dele, né? É a imagem e a semelhança. Então, nós somos a mesma imagem. O que significa imagem? Reflexo. Nós somos um reflexo, assim como você olha na beira do lago, você vê uma criança correndo, na beira do lago, você olha no lago, está lá a imagem da criança correndo, mas ali não existe. Ali é só uma imagem. Aquela criança que está refletida na água não existe. Porém, se existe uma criança refletida na água, é porque existe a verdadeira criança. Porque uma imagem, ela se projeta de uma realidade, né? Então tudo isso aqui é uma imagem, tudo isso aqui é algo imaginário nesse sentido que é um reflexo, mas existe a realidade. Então nós somos a imagem de Deus e somos semelhantes porque somos pessoas, temos individualidade, temos desejos, queremos amar, queremos ser amados, queremos nos divertir, queremos uma vida ativa, dinâmica, social, tudo, Krishna tem tudo isso. Só que lá tudo funciona na plataforma pura, perfeita, absoluta, imaculada, sem nenhum vestígio de egoísmo, só assim, a energia do amor espiritual, da devoção, da bondade pura. E aqui, infelizmente, é só um reflexo, né? Tudo aqui é irreal. A gente tenta, é muito bem intencionado, as pessoas querem, algumas, nem todas, né? Fazer tudo muito certinho, mas não dá, né? Esse mundo sempre assim, tem algum problema. Por mais que a pessoa tente, porque ela está assim, investindo num mundo que é irreal. Esse mundo é real, né? Então, os passatempos de Krishna são atividades que Krishna executa no mundo espiritual e traz e revela aqui para a gente entender um pouco mais sobre a espiritualidade. Entender um pouquinho mais, Lia R. Damasceno? Um pouquinho mais deu para entender? Inclusive, entender os passatempos de Krishna, as atividades, a palavra karma significa ação, né? Ação também não é só aquela lei que você paga, assim, as reações de tudo que você faz. Tem essa lei também, conhecida como essa lei também. Mas a palavra karma vem da raiz verbal krit, que é agir, né? Então existe o termo Krishna Karma, que são as ações de Krishna. Quando Krishna vem e age transcendentalmente aqui, que essas ações são dívyas, são divinas. Inclusive no capítulo 4, é explicado, Krishna mesmo diz que ele vem aqui para resgatar o Dharma, para proteger as pessoas bem-intencionadas e resgatar mesmo assim, os devotos do mundo material. E ele diz, Jama Karma Chame Divyan Evam Yoveti Tatataha Tyakta Deham Punar Jaima Jama Naitimanti Sorjana. Ele diz que quem compreende, Jama, o motivo da minha vinda a esse mundo, karma, das minhas ações nesse mundo, divya, entende que tudo isso, que tanto a minha vinda quanto as minhas atividades são divya, divinas, Jama Karma Chame Divya, transcendentais, Evan Yo Veti Tatataha, que compreende, Veti Tatataha, essas verdades, como elas são, Tyakta Deham Punar Jama, quando essa pessoa que entendeu isso, abandonar esse corpo, ou seja, quando ela morrer, Puna Neitiman et Sorjana. Ele não vai ter que nascer de novo, só por entender isso. Muito difícil entender esses passatempos de Krishna. E quem os entende não volta mais a esse mundo, né? É liberado. Então imagine quão importante é, né? Eu vou tirar minha blusa aqui. Deu uma esquentadinha.
Vamos ver. Aí a Lia está dizendo o seguinte, então eu posso dizer, ao grosso modo, que os passatempos são histórias que Krishna cria para nos mostrar o seu poder e soberania. Sim, senhora. Ao grosso modo, você pode dizer isso. É mais do que isso, mas, basicamente, a princípio, essa é uma compreensão. Tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o verso Sutra 41, né? Estamos falando aqui do sadhana. Esse capítulo fala sobre o sadhana, que é os meios para se obter bhakti. Nós estamos aqui nesse verso 41, que é talvez o verso 5 ou 6 ainda do capítulo. Deixa eu conferir. Verso 34, as grandes autoridades escrevem esse sadhana, esse meio para a obtenção do serviço devocional. Verso 35, obtém-se bhakti abandonando a gratificação sensorial e as companhias mundanas. Verso 36, obtém-se bhakti adorando o Senhor incessantemente. Verso 37, obtém-se bhakti ouvindo e cantando sobre as qualidades especiais do Senhor Supremo, mesmo enquanto ocupado nas atividades ordinárias deste mundo. E o verso 38, primariamente, todavia, desenvolve-se bhakti pela misericórdia das grandes almas ou por uma pequena gota da misericórdia do Senhor. Verso 39, a companhia de grandes almas é algo raramente obtido, difícil de entender e infalível. Verso 40, que foi ontem, a companhia de grandes almas pode ser obtida, mas unicamente pela misericórdia do Senhor. E hoje, verso 41, Tasmin Tadjane Bheda Bhavat. Tasmin, entre ele, Tat, a ele, Jani, e aqueles associados, Bheda, de diferença a Bhavat, devido à ausência. A tradução é a seguinte: pode-se obter Bhakti, quer pela companhia dos devotos puros do Senhor, quer diretamente pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor e seus devotos puros não são diferentes um do outro. Então aqui ele está concluindo o que ele já disse, que podemos obter Bhakti ou pela misericórdia dos devotos ou pela misericórdia do próprio Senhor Supremo. E aqui ele está justificando essa afirmação, dizendo que isso é possível porque um não é diferente do outro. Agora, não podemos entender isso de forma equivocada, não é? O que Narada Muni não está querendo dizer não é que Krishna e seus devotos são a mesma pessoa. Não. Mas nesse ponto de você obter a consciência de Krishna, não tem diferença. Porque um devoto nunca fará outra coisa a não ser dar a consciência de Krishna para a pessoa, né? Ele não vai, como muitos impersonalistas ou gurus que não são verdadeiros, fazem com que os discípulos adorem a ele mesmo, né? E às vezes as pessoas ficam em dúvida, essa pessoa é impersonalista, esse guru é impersonalista ou não é impersonalista. Como saber? É muito fácil. Se você vai num movimento que tenha um guru e lá você vai encontrar só fotos desse guru, toda adoração para esse guru ou essa guru, né? Todo culto à personalidade em cima do guru, pode estar certo que ele é impersonalista. Ele está querendo roubar a posição de Deus, né? Prabhupada, por exemplo, não veio aqui para se autopromover, nem ficou muito famoso. A revolução que Prabhupada fez no mundo era para ele ficar muito famoso, mas não, ele fez Krishna famoso. Antes dele,
Muitos vieram, falaram dos Vedas, falaram da Bhagavad Gita, mas não fizeram Krishna famoso e nem fizeram com que as pessoas compreendessem realmente Krishna, até porque esses próprios gurus não compreenderam plenamente Krishna e por isso estavam ainda também imperfeitos em sua missão, diríamos assim, né? Então Prabhupada veio e deu Krishna, ele mesmo não se fez famoso, mas com o tempo a gente sabe que Prabhupada vai ficar muito famoso, exatamente por esse motivo, né? Porque o mundo vai entender que isso é um verdadeiro guru, aquele que é um servo mesmo, é um servo. Um guru, como o Prabhupada usava o termo, ele é representante de Deus, né? Então, isso responde. O que significa representar Deus? Significa que ele vai tornar Deus presente na vida do discípulo. Representar, tornar Deus presente, né? Colocar Deus, a presença de Deus na vida do discípulo. E não assim mesmo. Agora o discípulo me adora, ele tem o altar. Obviamente, na consciência de Krishna, os devotos têm a fotinho do guru no altar. Todo devoto deve ter a foto do seu guru no altar. Porque através do guru é a porta de entrada, mas o quadro principal é de Krishna, não pode ser do guru de jeito nenhum, é de Krishna, né? Então você vai nos movimentos impersonalistas, o que tem no centro? O guru, não tem Krishna, né? Não tem Krishna. Então aqui, Narada Muni não está dizendo isso, que Krishna e seus devotos são a mesmíssima coisa entre todos os aspectos. Não. A nossa filosofia é que o devoto puro e Krishna são iguais em qualidade, mas não em quantidade. Todos são puros. É difícil para a gente entender isso. Imagine, sei lá, um cano, né, infinito. Imagine um cano infinito, né? Se você pegar um pedacinho desse cano, vai ser um pedacinho infinito também. Mas o cano pode ser muito grande, né? Então nós somos um pedacinho, quer dizer, um devoto puro, ele é infinitamente puro, mas ele é, ao mesmo tempo, assim, parcial. Né? Ele é parcial. Então, o devoto puro é igual a Krishna em qualidade, mas não é igual a Krishna em quantidade de jeito nenhum. E ele sabe muito bem disso, e ele sabe que para manifestar essa qualidade, essa igualdade, ele tem que estar humildemente subordinado ao Senhor Supremo. Mas o que Narada está querendo dizer aqui, obviamente, é que não há diferença quando você entra em contato com o verdadeiro devoto, você está entrando em contato com Krishna. Né? Se você entra em contato com o devoto vai passar Krishna para você, caso você queira, né? Então não é diferente, às vezes é até melhor, porque nós precisamos de um exemplo de um devoto. Como Prabhupada, eu sempre falo para as pessoas que eu quero entender o que é Bhakti Yoga na prática, serviço devocional, porque às vezes teoricamente é difícil, né? Na era que nós vivemos, na era de Kali, a gente tem algumas dificuldades de captar a coisa de forma filosófica. Mas quando você conhece um devoto, quando você vê um devoto agindo, você entende. Agora entendi o que é Bhakti. Por isso que eu costumo dizer que os devotos, que as pessoas que se aproximam, devem ler a biografia de Prabhupada. Quando você lê a biografia de Prabhupada, você entende o que é Bhakti Yoga, porque ele é a personificação de Bhakti Yoga. Né? E todo esse esforço, essa determinação, toda essa devoção ativa, dinâmica e prática, e esse entusiasmo em dar Krishna para os outros, em salvar o mundo, em estabelecer templos, escrever livros, espalhar a consciência de Krishna, isso é Bhakti Yoga. Né? Então, entrar em contato com o devoto puro é a mesmíssima coisa do que entrar em contato com Krishna. É isso que ele está dizendo, porque nesse sentido não há diferença. Vamos ler aqui o significado. A misericórdia do Senhor e de seus devotos puros são igualmente potentes, uma vez que o devoto e o Senhor Supremo compartilham os mesmos ensinamentos. É o que eu disse, né? Isso para nós que temos uma base cristã não deveria ser tão difícil de entender. Se nós temos uma base cristã e não somos fanáticos, né, dogmáticos, porque Jesus fala, eu e o Pai somos um.
o que ele está dizendo, a mesma coisa aqui. Não somos diferentes. Mas ele não está dizendo apenas que eu e o Pai somos um, que só existe igualdade, porque ele já está deixando claro que Deus é meu Pai. Então eu sou seu filho. O filho nunca é igual ao Pai. Por mais que o filho evolua, ele sempre vai ser filho do Pai, e o Pai vai estar sempre numa escala superior, né? Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo as duas coisas. Existe uma unidade, somos iguais, mas simultaneamente somos diferentes, porque ele é o Pai. Ele é Deus, eu estou sempre subordinado a ele. Isso é devoção. Jesus sintetiza muito bem esse tema, que tecnicamente em filosofia se chama Veda Bheda Tattva, que é o Criador e sua criação, pelo menos no estágio puro, original, são simultaneamente iguais e diferentes, né? Assim como a energia do Sol é igual ao Sol. Se você abre a janela do seu quarto, você diz, o Sol entrou no meu quarto. Está certo, não está errado afirmar que o Sol entrou no seu quarto quando os raios solares entram no seu quarto, porque o raio do Sol é Sol, faz parte do Sol. Mas você não pode achar que o Sol, na sua totalidade, entrou no seu quarto, por maior que seja seu quarto. Ele não vai caber no seu quarto. Então, existe o globo solar e existe a energia do Sol. Os dois são iguais e diferentes simultaneamente. Assim como o calor e o fogo não são simultaneamente iguais e diferentes. Assim como o perfume e o sândalo são simultaneamente iguais e diferentes. Assim como a gota e o oceano são iguais em qualidade, mas são diferentes, né? Então eu e o Pai somos um, somos iguais. Jesus e Krishna estão no mesmo nível espiritual. Mas um está subordinado ao outro. Jesus está subordinado ao Pai, ele deixou claro isso. Ele não falou que ele era o Pai. Tem muitos cristãos que, para exagerar, acabam distorcendo o próprio ensinamento do Mestre, né? O Mestre diz que eu sou filho, eu sou um servo. E ele deixa bem claro, se dirige ao Pai o tempo todo, né? Ele diz que ele veio, assim, seguindo a ordem do Pai. Até no final ele diz, Pai, por que me abandonaste? Ou seja, o tempo todo ele, nunca ele diz que eu sou Deus. Mas ele também disse, eu sou divino, eu sou igual a ele, porque é assim. O mestre espiritual, o devoto puro de Krishna não é diferente nesse sentido, porque ele já está na sua condição original com essa qualidade tão pura quanto o próprio Supremo. Assim como uma partícula de ouro também é ouro. Você não pode dizer que uma partícula de ouro não é ouro, mas você não pode comparar uma partícula de ouro com uma pepita infinita de ouro. A pepita é uma coisa, a fonte ali é outra, mas a partícula também é ouro. Então nós somos iguais a Deus, da mesma qualidade, Sat, Chit, Ananda. Sat, eternos, Deus é Sat e nós somos Sat. Deus é o Supremo Eterno e nós somos infinitamente eternos. Ele é Chit, a consciência suprema, e nós também somos Chit, somos consciência. E ele é Ananda, bem-aventurança infinita, e nós somos Anandinhas, né? Também bem-aventurados na nossa condição. Eu sempre brinco e falo que Deus é Sat Chit Ananda, eterno, pleno de consciência e bem-aventurança, e nós também. Só que ele é Sat Chit Anandão, enquanto nós somos Sat Chit Anandinhas, né? Infinitesimais. Shri Krishna diz, rende-te a mim. E o devoto puro diz, sim, eu me rendo a ti. E diz a outros, rendam-se a ele, a Krishna. Destarte a misericórdia do Senhor e a misericórdia de seus amáveis servos tem o mesmo efeito. A semente da devoção é plantada no coração de almas condicionadas, receptivas. Os Mayavadis, que são os impersonalistas, estão sempre buscando por uma oportunidade para aniquilar a identidade pessoal de Deus. Razão pela qual interpretam este sutra da seguinte maneira: assim como o rio perde seu nome e sua forma depois que entra no oceano, um devoto perde sua individualidade quando se funde no Senhor. Os impersonalistas consideram a aniquilação do eu e a fusão no Senhor como a última palavra em amor
divino no tocante ao significado intencionado por Narada. E pelas escrituras, os Mayavadis dizem que isso é uma concessão para os devotos comuns. Os Vaishnavas, entretanto, não toleram semelhante malabarismo blasfemo de palavras. A unidade entre Deus e o Guru, ou entre Deus e todos os seres vivos, é uma unidade em qualidade. As entidades vivas são pequenos exemplares da suprema personalidade de Deus original, que é pleno, poderoso e opulento. Os seres vivos tendem a se esquecer de sua unidade qualitativa com o Senhor, em virtude do que ele aparece na forma das escrituras, das grandes almas e de Chaitya Guru, superalma, para nos lembrar de nossa identidade espiritual. Então, Krishna se manifesta através das escrituras, através dos devotos e mesmo internamente como superalma, para nos lembrar, né, que a gente tem essa tendência a esquecimento. A superalma não precisa ser lembrada de sua própria divindade, pois jamais recebe a designação de um corpo material. Eis outra diferença entre as divas, as entidades vivas e o Senhor. O Senhor é sempre auto-esclarecido em sua forma espiritual, ao passo que as divas são sempre propensas a caírem sob a influência de Maya. Então, Maya, né, é uma energia ilusória que só pode influenciar nós mesmos. Ela não tem o poder de influenciar Krishna, né? Pode ser que a gente, aqui nesse mundo de Maya, não consiga vê-lo. E a impressão que nós temos, como o próprio Krishna diz na Bhagavad Gita, Yoga Maya Samavritaha. Samavrita, eu estou encoberto por Yoga Maya, pela energia espiritual. Então, o mundo inteiro não pode me ver. Então é como, por exemplo, num dia nublado. No dia nublado a gente não consegue ver o sol. Você não pode dizer que as nuvens estão encobrindo o sol. Não é verdade. O que está acontecendo é que as nuvens estão encobrindo a nossa visão. O sol é muito grande e ele é a fonte da própria nuvem, né? Porque a água é evaporada por ele. Então a nuvem não tem a menor chance de encobrir o sol, ela encobre a nossa visão. Então Maya não tem a menor chance de encobrir Krishna, é uma energia de Krishna, mas encobre a nossa visão. E ainda em relação ao exemplo que ele deu, que quando o rio entra e deságua no mar, perde sua forma, né, sua identidade, que o impersonalista entende isso, existe um contra-argumento que eu pensei que ele ia dar e ele não deu, que é o seguinte: o mar não é apenas água. O mar não é apenas água. Existem uma infinidade de seres aquáticos que existem dentro do mar. Então o impersonalista pode ser uma água que se funde, ok, é uma possibilidade, mas essa mesma água vai voltar, porque ela vai para o oceano, depois ela evapora na forma de nuvem, cai e volta na forma de rio. Então a fusão apenas como água é impersonalismo, e essa fusão é temporária, depois eles voltam a serem lançados aqui na Terra como uma água que é lançada da chuva, que evaporou do mar. E de novo eles podem tentar se fundir. Agora, dentro do mar existem entidades vivas. Então, quando nós mantemos a nossa individualidade e entramos no oceano, segundo esse exemplo de Krishna, mantendo a nossa individualidade, nós ficaremos eternamente lá. Não evaporaremos pelo sol, nos manteremos eternamente lá. Então, tem duas opções: você ser água e se fundir e aniquilar a sua individualidade por um tempo, depois se evaporar e voltar, ou você manter a sua individualidade espiritual, entrar no oceano e manter a sua condição de servo amoroso de Deus eternamente. Aí você não volta mais. É o que Krishna diz na Gita. Krishna fala que quando a pessoa retorna à sua morada, ele não cai mais. Nós caímos uma vez só. Depois, quando nós retornamos, nunca mais caímos. Aí estaremos numa posição permanente, eterna. Mas ele diz, regressa à minha morada e não à energia impessoal. A energia impessoal é temporária.
Outra diferença entre a entidade viva e o Senhor é que a super-alma está presente no corpo de todos, enquanto a alma condicionada individual está presente em um corpo em particular. A forma Satchitananda do Supremo, eterna, plena de consciência e bem-aventurança, é diferente da forma da entidade viva, tanto em seu estado condicionado quanto em seu estado liberto. Apesar de que os Mayavadis continuarão compreendendo erroneamente a filosofia da unidade espiritual, um Kavi, ou pessoa instruída, não comete tais erros. Srila Prabhupada descreve a posição dos Mayavadis e daqueles por eles influenciados. Apenas ateístas consideram que a entidade viva e a personalidade de Deus são iguais sob todos os aspectos. Chaitanya Mahaprabhu, portanto, diz: Mayavadi Bhashya Shunili Haya Sarvanasha. Se alguém aceita as orientações dos filósofos e dos crentes Mayavadis de que a suprema personalidade de Deus e a alma individual são unos, seu entendimento da verdadeira filosofia fica para sempre comprometido. Isso é uma citação, significado de Prabhupada, do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 6, verso 169. Né? Então hoje o recado foi esse, o recado que o autor Narada Muni passou para a gente é isso. Que nós podemos obter essa semente de bhakti. Ontem mesmo ele citou um verso importante que, vez ou outra eu cito, que diz Brahmanda Brahmete Kona Bhagavan Diva Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bija, dizendo que a diva, a entidade viva que vem a esse mundo, permanece aqui por muitas vidas, né? Muitas e muitas vidas, divagando de um planeta para outro, assim, cumprindo, né, com suas reações kármicas, desfrutando, sofrendo, tendo as suas experiências. Mas, de repente, ela entra em contato com o Guru, o devoto de Krishna, e recebe Krishna. Pela misericórdia de Krishna, entra em contato com o Guru. Pela misericórdia do Guru, ele entra em contato com Krishna. Então, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha, né? A misericórdia de Krishna, a misericórdia do Guru? Provavelmente a misericórdia de Krishna, né? Mas, às vezes, mesmo que a pessoa não esteja pronta, porque é verdade, tenho mencionado aquela passagem, batei-vos que vos abrirei, né? Mas, às vezes a pessoa nem está batendo, às vezes tem uma pessoa que nem está batendo, que nem está procurando, mas quando se encontra com o devoto tem essa habilidade de puxar isso da pessoa, fazer ela despertar interesse em bater e, na sequência, entrar na consciência de Cristo, né? Por isso que nós estamos aí tentando disseminar essa filosofia para acelerar o processo das pessoas. Por isso que o nosso próprio processo foi acelerado ouvindo alguém esclarecer coisas que eu não tinha nem pensado, né? Então é um toque divino que um devoto pode dar. Assim, você entra em contato com o devoto e de repente, né, aquilo queria brotar em você daqui a algumas vidas, pela associação com ele, brota nessa mesma vida. Né? Existe esse processo de acelerar, ele abanar essa espiritualidade latente. A gente começa a entender, começa racionalmente a ver que faz sentido, ou a ver o exemplo do devoto e se inspirar pelo exemplo do devoto. E porque assim, Prabhupada mesmo fala que tem 3 tipos de inteligência. Primeira, segunda e terceira classe. Primeira classe, a pessoa entende por conta própria. Ela observa, ela ouve e ela já amadureceu depois de muitas vidas e começa a ter uma percepção espiritual, né? Essa pessoa já... E a segunda classe vai ter que sofrer para aprender. Não tem jeito. E a terceira classe sofre e não aprende. Então, quando nós ouvimos de um devoto, nós podemos evitar a possibilidade de sofrer. Nós podemos entender que se eu fizer assim eu vou sofrer, e nem precisamos fazer certas coisas, podemos poupar muitas coisas. Inclusive é tão interessante esse ponto que no capítulo 15 da Bhagavad Gita, Krishna está falando sobre a presença da super-alma no coração de toda entidade viva. Ele é o permitidor, ele está ali
controlando tudo e acompanhando, né, tudo e criando as condições para que a gente desempenhe o nosso papel e cumpra com o nosso karma e aprenda as nossas lições. Então ele fala que entender essa super-alma não é fácil. Ela pode ser entendida através de muito esforço intelectual, estudo assim por muitas vidas, ou por muitos sacrifícios e austeridade, e práticas de yoga, você finalmente atinge o samadhi, a meditação, vários caminhos, e depois ele fala, ou ouvindo um devoto puro, né? Ou seja, nós poupamos, é um atalho, podemos fazer muito sacrifício, austeridade, caridade, e planetas superiores, e sei lá, yoga místico e várias coisas, ou então ouvir diretamente de alguém que já realizou a super-alma, já tem uma relação com a super-alma, e a gente vai, como eu disse, né, pegar um atalho. Então a associação com devotos que já tem uma relação com Krishna é pegar um atalho. É dito que a misericórdia do devoto, num sentido, é superior à misericórdia de Krishna. Às vezes um devoto é até mais bondoso do que o próprio Krishna. E quando o Krishna vê que um devoto está inclinado a dar misericórdia, Krishna também, assim, assina embaixo, né? Por isso o Prabhupada diz, no segundo canto do Bhagavatam, que lá em Vrindavana, que é a terra de Krishna, os devotos são mais sérios em orar, invocar a misericórdia de Radha, que é a devota suprema, do que de Krishna. Os devotos adoram Radha, porque se Radha recomenda um devoto, Krishna aceita. Então é mais fácil obter a misericórdia de Radha do que a misericórdia de Krishna, a forma feminina toda compassiva, né? Radha é a compaixão, é o aspecto feminino divino, que é compaixão. Krishna é o aspecto masculino divino, que é mais racional, né? Tanto é que Krishna na Bhagavad Gita ele conclui dizendo, abandone todas as variedades de Dharma, se renda, se você fizer isso, eu vou libertar você do seu karma, não tema. Mas ele foi bem racional, isso há 5.000 anos. Depois ele voltou, como Chaitanya Mahaprabhu, no humor da sua grande devota Radha, o humor de um devoto, e aí ele nem exigiu nada, ele simplesmente deu o amor a Deus deliberadamente. Tanto é que Chaitanya ele é glorificado como Mahavadanya Avatara, que é a encarnação mais Vadanya, magnânima. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tushera Maha. É um mantra composto por Rupa Goswami que diz reverências ao seu Chaitanya, que é Mahavadanya, que é o mais magnânimo, o mais misericordioso. Namo Mahavadanyaya, porque Krishna Prema Pradayate, porque ele está distribuindo para qualquer um, o amor por Deus. Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna. Ele é o mesmo Krishna, mas ele veio como Krishna Chaitanya, na sua forma dourada, toda misericordiosa. Então ele veio como um devoto dele mesmo. E como um devoto, ele é mais misericordioso do que na sua forma original de Krishna, conforme eu disse, que veio há 5.000 anos, né? Então, embora sejam iguais, ainda assim, num sentido, o devoto, num sentido, né? Não em todos. Ele é mais bondoso, ele é mais misericordioso, porque ele tem tanto amor por Krishna que ele quer compartilhar isso, quer que todo mundo também saboreie esse mesmo néctar, ok? Então é isso. Deixa eu ver meus amigos aqui para dar um bom dia a todos vocês. Aqui a turma do Insta eu já mais ou menos vi. Vozes da ISKCON entrando, que é provavelmente o Vaikunta Ji. Muito bom dia. Começaram o dia ouvindo o Jornal Nacional de Krishna, entre aspas. Jornal Nacional. Vozes da ISKCON, me amarrando nisso tudo, gratidão. Ateliê Gourmet BY. Talvez você seja nova, né? Ateliê Gourmet. Manda aí um recado, se você está conhecendo há pouco tempo. É legal, eu gostaria muito de ouvir isso de vocês, sabe? Quem está assistindo há pouco tempo, se está entendendo, né? Não o pessoal que está sempre aí, eu já sei, né? Mas o pessoal que é novo e que está ouvindo e faz sentido, e é muito interessante, né? Estamos aí para isso exatamente, né?
Oi, Yamuna Priya, tudo bem? Orlando Vegana Adventure, Saradia, Adelaide. Peço a Arada para ela me ensinar a amar, deve ser. É amar, isso mesmo. É isso mesmo. Radhe Radhe. Ela que é o amor prático. Eu, Flávia Moraes, Estúdio Furiosa, Jerônimo. Oi, Amrita Vishnupriya. A diferença não é de gênero, mas de grau entre nós e Deus. Interessante colocação. É isso mesmo, né? Somos do mesmo gênero espiritual. A Nicole está acompanhando aí, estou gostando de ver. Tainá Lion, ou Leon, não sei. Fame Zap. Sinara, César Campelo. Oi, César, já sei quem você é, viu? Lá de Vrajabume, você com a Janaína. Me lembrei, viu? Agora lembrei porque eu vi uma foto sua, mas já tinha lembrado, quando você falou da Mandakini e tal. Vamos nos encontrar então. Onde vocês andam? Me diga. Baiana Branca. Baiana Branca. Anuradha. Oi, Anuradha. Lalita. Oi, Lalita. Carol Santiago. De Niterói. Adelaide. Está dizendo que no Netflix tem um desenho animado lindo das lilas de Krishna, que é o Little Krishna. Rosa. Rosa lá de Belém. Ok, Lia R. Damasceno, creio que sim, obrigado, Maharaj. Legal. Deu para dar uma melhoradinha, né, na compreensão. É tudo lento. Agradecido, Maharaj, por essa misericórdia sem preço. Obrigado, você, Sundarang, Bhaktin, gratidão, Vilma. Vedanta Sem Firula, bem lembrado, Vilma Ferreira, é hoje, pessoal. 17 horas teremos Vedanta Sem Firula, tá bem legal, hein? Fazendo as pazes com o nosso próprio karma. Nós devemos ter alguns amigos aí que tem que passar essa ideia, né? Que estão brigando consigo mesmo, não se perdoam, estão aí numa lamentação só. Às vezes um toquezinho desse ajuda muito, né? Então 15 segundos acabando aqui a nossa live do dia e à noite temos mais às 18 horas. Obrigado aí pela presença de todos. Fico aguardando vocês à noite, ok? Muitíssimo obrigado. 2 segundos. Hare Krishna. Acabou! E vocês também, meus amigos. Vamos ver aqui. Rassananda, Fernanda Bustamante, Oceano Bizarria. Ok, pessoal, muito obrigado. Então, não vou, sem mais delongas, vou me despedindo e nos vemos às 18 horas. Shila Prabhupada aqui, Jai.